Então, boa noite a todos. Potiguares, né, seu Canindé? É Potiguar? Exatamente, né? Então, muita saudade de todo mundo aí. A gente recheou e aumentou o nosso card aqui. E eu queria logo chamar ó, o Nelson falou, comedor de camarão. Boa brincadeira, hein? Comedor de camarão fomos nós, que fomos lá comer camarão todo dia, porque aqui é difícil. Mas eu queria chamar aqui para dividir a tela comigo, né? Uma pessoa que foi o meu primeiro contato de Natal. Então, eu queria chamar o Wellington Fugisse para conversar um pouquinho com a gente, para antes da gente falar do card e já a gente vai chamar alguns palestrantes que já estão aqui para conversar também, mas eu queria que tu fizesse uma simbologia do nosso primeiro encontro, né? Tu não estava em Natal, tu estava em São Miguel do Gostoso, né? Que é próximo aí, mas o que que mudou, Japa? Depois de. Eu sei, eu vou falar depois, mas eu quero que tu fale primeiro. O que que mudou pro Fujice e pro F3 e também para a fotografia brasileira, a chegada do Metamorfoses lá em 2023? Boa noite. Boa noite, Maurício, boa noite, galera. Gostei do fundo aí, cara, já tá em clima do Natal aí, né, na praia, bom demais. Como você falou, quando você me ligou, eu tava lá em São Miguel do Gostoso com a família. São Miguel para mim é um santuário, cara, é um lugar muito especial, que tem um significado muito marcante para mim, e os convites mais especiais que me aconteceram, aconteceram quando eu estava lá. Então, quando você me ligou, eu já sabia que tinha um dedinho de Deus ali, num convite muito especial. A gente bateu um papo longo, eu entendi que era um projeto muito diferente e muito agregador para a fotografia do Brasil. E desde a primeira conversa, eu senti que era algo que realmente que vinha para fazer diferença. E foi muito bom, cara. Tem sido muito bom desde lá, desde aquela primeira conversa, o primeiro evento e todos os outros que eu tive a alegria de participar. Foi muito bom acompanhar toda a evolução desse movimento aí. E o que que acontece, né? Eu estava vindo ali de um tempo que o F3, né? O F3, a maioria da galera de Natal deve conhecer, mas é o Fotografia dos Três, composto por mim, pelo Júnior Barreto, pelo Yuri Richard. A gente passou muitos anos da nossa carreira viajando pelo Brasil juntos para ministrar um workshop, onde os três, cada um tinha um dia ali para falar de fotografia, de vida, de carreira, e a gente chamava de fotografia dos três. A gente estava há um tempo assim, meio adormecido, cada um na sua, né? Todo mundo tendo filho e na correria do dia a dia, a gente meio que deu uma adormecida no projeto Fotografia dos Três, e uma coisa muito especial da nossa ligação com o movimento do Metamorfose foi que Maurício trouxe o F3 de volta, né? Colocou os três para atuar novamente como F3, estar nos congressos ali representando uma coisa que a gente acredita muito, que é a ideia de que antes de ser concorrente, nós podemos, em vez de rivalizar, em vez de torcer contra, nós sermos pessoas que correm juntas, né? Que é o significado ali na raiz da palavra concorrente, que é correr junto, é as pessoas torcerem umas pelas outras, entenderem que ser concorrente de mercado não precisa ser sinônimo de inimizade, mas que a gente se ajudava ali, sempre se ajudou bastante nos desafios que a gente tem, né? Então a gente levou muito isso para uma metamorfose, essa filosofia que batia muito com o que o Maurício acredita para o nosso mercado. E, cara, eu posso dizer que tem sido muito especial. Eu estava bem triste na época porque a gente estava órfão de um congresso que foi muito importante para a fotografia brasileira, que foi o Ed Brasil. E a gente estava precisando de algo que viesse não substituir, porque são projetos completamente diferentes, mas algo que ocupasse esse vazio que ficou. Eu enxergo muito que para quem ia para o Wedding Brasil com uma ideia de encontrar as pessoas, de encontrar apoio, de encontrar amigos, de
rever rostinhos queridos, o Metamorfose cumpre com excelência, né? Esse projeto também de ser um lugar de encontro e de acolhimento. Por isso que tem sido muito especial, cara, fazer parte de tudo isso. Obrigado, Japa. Eu tenho certeza que pro Metamorfose, se não tivesse aparecido o F3, a gente não teria dado continuidade. Porque o F3, além de serem profissionais fantásticos, são seres humanos fantásticos, cada um com uma personalidade, e isso é ótimo, porque eu falo com propriedade, não vou citar a empresa de maneira alguma para ser ético, mas uma empresa de outro país fez uma proposta enorme para o Metamorfoses agora, 2 meses atrás. Nem bem 2 meses atrás, um mês e meio, logo depois do Metamorfose em março. E a proposta envolvia colocar entre 3 e 4 mil pessoas em um evento, que eles iriam ajudar, iriam investir com o Metamorfose para fazer isso. E eu disse: não, não é o propósito do Metamorfose. Por mais que a gente possa mudar a vida financeira, algumas coisas eu tenho enraizadas em mim e eu não conseguiria estar próximo num evento com esse número de pessoas que eu carrego para o meu dia a dia. Eu não iria estar muito próximo da minha família, que mesmo com metamorfose a gente já tem dificuldades aqui para aproveitar. Então tem princípios em mim que às vezes divergem com o meu pensamento, que é o diabinho e o anjinho falando no teu ouvido, mas tem coisas que quando aperta eu prefiro pular fora para preservar o que eu amo de verdade. E para mim sempre o dinheiro é importante sim, mas ele vai ser uma consequência do que eu quero viver. E já para quantos anos tu tá na fotografia? Há mais ou menos 15 anos, Maurício. Então eu vou trazer uma pessoa aqui que está há mais de 32 anos do que tu na fotografia. Se a gente Não, for mas tudo calcular, bem. a gente fala de 1979, quando esse cara começou a fotografar. Eu queria que ele abrisse o áudio dele e conversasse um pouquinho com a gente da felicidade que esse cara teve, seu Canindé Soares, de quando ele soube que o Metamorfose estava indo, ele me mandou uma mensagem. E seu Canindé e Fugice, o que eu mais recebo aqui, praticamente diariamente, é pessoas pedindo para palestrar no evento. E o seu Canindé, com toda a fama que ele tem, porque não tem fotógrafo em Natal que não conhece ele, não tem setor de imprensa que não conhece ele, não tem pessoas de bem que não conhecem ele. Ele manda uma mensagem para mim assim: é uma honra ter um evento como o Metamorfoses, um evento de fotografia que faz anos que não tem aqui em Natal, e se colocou à disposição pedindo como eu posso ajudar. Seu Canindé, você não tem noção de quanto aquilo me tocou e talvez por causa disso o Metamorfose está voltando. Porque a princípio era para ser um evento só. Mas assim como o senhor, veio outras pessoas, colega do senhor, que estão há anos na fotografia, me pegaram pelo braço, me sacudiram assim: não nos abandone, volte o ano que vem. Então eu estou cumprindo uma promessa que eu fiz para vocês aí. E como o senhor se sente aí com sabendo que nós vamos estar de novo juntos? Boa noite, seu Canindé. Boa noite a todos. Seu Maurício, acho interessante você me chamando de seu Canindé, mas tudo bem. Maurício e toda a galera que está aí, estou muito feliz por você estar voltando aqui para Natal. Como eu já tenho falado, né, a carência de eventos de fotografia aqui é muito grande. Não só em Natal, no Nordeste, Recife tem alguns eventos, mas ter aqui em casa, né? Ter aqui ao lado da nossa casa, onde a gente pode participar o tempo todo. Isso não tem preço. Mas, como também eu tenho falado, Maurício, mais que o conhecimento que a gente adquire no Metamorfoses, é a gente conhecer gente nova, gente bacana, né? Pessoas
que estão envolvidas e que têm a fotografia como paixão, como prazer. Da mesma forma, que eu tenho prazer pela fotografia, eu costumo dizer que onde eu estou fotografando, se alguém me vir fotografando, eu estou lá por prazer. Esteja ganhando pouco ou muito, eu não esteja ganhando nada. Eu estou por prazer. E acredito que isso não é só uma coisa minha, é das pessoas que estão envolvidas com a fotografia e que têm esse mesmo pensamento. Então, assim, só tenho, Maurício, para terminar minhas palavras, que te agradecer. Agradecer imensamente por trazer esse evento tão importante aqui para Natal, né? E espero que a galera, né, em gratidão, né, compareça em massa, né? E eu acredito que a gente vai ter um evento muito bacana em setembro. E seu Canindé, 47 anos de fotografia. 47 anos de paixão pela fotografia. Eu me sinto como um iniciante, né? E até porque a gente veio de um período, eu comecei no final dos anos 70 e a gente não tinha tecnologia nenhuma, né? A gente tinha uma câmera totalmente manual, a gente tinha que ter um laboratório no banheiro, ou então mandar para São Paulo esperar 8 dias a fotografia para voltar, fotografia colorida. Então a gente começou num momento que foi acompanhando uma transição muito bacana, né? Com tecnologia, com internet, com toda essa praticidade que antes a gente não tinha. Alguns colegas da minha época costumam dizer, falar de saudosismo, né? Eu não tenho nenhuma saudade de negativo, nenhuma saudade daquele tempo, porque eu gosto da praticidade, da facilidade, da rapidez que o digital nos proporciona, de você poder fazer imagina, eu trabalhei, Maurício, num semanário chamado Dos Pontos, era um tabloide, que eu fazia a fotografia na segunda-feira e ela ia chegar ao leitor no sábado, né? 7 dias depois, 6 dias depois, né? E hoje a gente faz a fotografia agora, no mesmo instante ela tá disponível para o mundo todo. Isso é bacana. Além como eu falei, da praticidade, da facilidade de você ver o resultado na hora, né? Tinha que fotografar, fazia foto para a editora Abril, por exemplo, e tinha que fazer um material com cromo. Era um filme positivo que não permitia erros. Não tinha margem de erro, né? Você tinha que fazer o filme. E você não. Você mandava lá Eu recebia o filme aqui em Natal, colocava no correio para lá, não via. Eu só via esse material quando era publicado. E não permitia erro, né? Isso era muito ruim porque hoje você faz, você erra, né? Eu acho que todo mundo erra e você já corrige, né? Não precisa essa obrigação de fazer, né? Ter que fazer a coisa certa, né? É isso que a gente busca, fazer o certo, né? Mas a gente tem uma margem, né? Tem essa tolerância. E o evento, o senhor gostou um pouquinho do evento? Como é que é? O senhor gostou um pouco do evento do ano passado, Não, o sim? evento, Maurício, foi espetacular, entendeu? O evento ele é diferente, é uma família, né? Trocando ideias, né? Os palestrantes, cada um mais, além do conhecimento que eles têm, da, desse conhecimento ele tem a gente vê que ele passa com prazer, a gente encontra ele nos corredores, a gente conversa com ele, a gente termina ficando amigos dos palestrantes, né? Isso aqui é bacana, né? Não só dos palestrantes, como você, por exemplo, né? Você é o dono, o organizador do evento, é o CEO do evento, e desde o primeiro dia, nós nos tornamos amigos, né? Isso não existe em evento nenhum, né? O cara é importante, ele fica num canto, quem está assistindo, quem está participando fica do outro e é uma coisa, não é uma coisa de família como é a metamorfose. Obrigado, seu Canindé. Então, vai ser um prazer reencontrar você, aprender muito mesmo com você nos corredores, porque a galera que acha que é só com palestra que tu aprende, tá enganado. Tem muita gente boa lá que, que troca informação a todo momento, então isso aí vai ser bacana demais. E a gente vai chegar no sábado
que antecede o evento. Vamos ficar vamos chegar um pouquinho antes, vamos um pouquinho depois, porque eu quero aproveitar o mar lá também e os camarões, né? Os camarões do verdadeiro camarões, né? E não das cópias que andam por aí Brasil afora, né? Bacana. Muito obrigado, seu Canindé. Muito obrigado, ô Maurício. Fico muito feliz por ter vocês aqui novamente. Perfeito. Um grande abraço para o senhor aí, para a família. E galera, Obrigado. já que seu Canindé falou em palestrantes, vamos falar sobre o card aqui do Metamorfose, então. Todo mundo está conseguindo visualizar aí, pessoal. Então, Metamorfoses nos dias 1 e 2 de setembro, é uma terça e uma quarta-feira, no mesmo local do ano passado, onde a gente teve mais de 200 fotógrafos, foi nos dias 10 e 11 de junho. Eu não vou dizer o que a gente vai lançar lá, mas nós vamos lançar alguma coisa bem legal durante o evento para quem está lá. Vamos ter os patrocinadores, que é a Big Craftman, com suas mochilas, suas alças, a Fotop, que trabalha não só com esporte, mas com formatura em vários nichos aí da fotografia, e o nosso patrocinador, né, também a Foto Album Universal vai estar lá, assim como teve o ano passado com um stand lindo e maravilhoso e atendendo todo mundo com simpatia e qualidade. E aqui tá foto do hotel, então. E aí agora, galera, a gente vai chegar no palco. Olha só quem a gente está levando. Além desses dois mestres de cerimônias que vão palestrar também sobre o poder do impresso, como fazer muito dinheiro mesmo com o impresso e venda extra. Vocês vão ter o Júnior Barreto e o Yuri como mestre de cerimônias, os dois dividindo o palco lá. O Júnior fez um trabalho excelente, por isso que está voltando. O Yuri, ano passado, foi palestrante, vai dar uma mão e eles vão ter um espaço ali também para falar sobre venda de álbuns. E aqui a gente vai falar daqui um pouco aí com o Eduardo Neri, com o Frank James, com a Fernanda, o Lucas e o Felipe Ferreira tiveram compromisso. Teremos a Vanessa e a Denise da Propulse, que vão falar sobre contabilidade. O Jonathan Diego, que vai vir com uma palestra muito bacana também. E temos alguém da Terrinha aí, né, para representar Natal, que é a Priscila Morim, que teve o ano passado com a gente como palestrante. E tá aqui tá a programação, tá? Já estamos lançando a programação. A gente logo logo já está colocando aqui no grupo e no chat o ingresso com uma condição especial. Quem comprar o ingresso até o final desse mês, até o final de maio, então vai ter um valor especial. A partir de 1º de junho, o valor aumenta. Então, quem for mais rápido aí vai ter um desconto bem bacana. Então, o valor R$ 349, tá, pessoal? Para te participar de 2 dias de congresso. Tá muito barato, né, seu Canindé? Então, pessoal, aproveitem, pegue aí o QR Code, já vai estar no grupo. A reunião está sendo gravada, então o pessoal vai conseguir olhar depois. E agora eu quero chamar aqui, depois eu passo de novo aqui sobre os horários das palestras, tá? A gente começa a abertura dia 1º, 9 horas da manhã. 9h15, Lucas Lerman. Teremos a Found, que é uma empresa de diagramação de álbuns. Aí o Júnior Barreto e o Yuri Richard falando sobre o poder do impresso. A Priscila Morim no início da tarde. Depois o Frank James Pacífico. A Fotop, com a inserção dela. Um intervalo para a gente conversar bastante, trocar ideia e valorizar quem nos valoriza, né? Que é os patrocinadores e os expositores. E encerrando o primeiro dia, Jonathan Diego. O segundo dia, então, a gente começa com contabilidade, que é muito importante a palestra das meninas. E teremos um intervalo de 30 minutos para a galera conversar mais um pouquinho, se restabelecer e assistir a palestra da Fernanda Toigo, que vai ser às 10h45. E depois da palestra dela, ter 2 horas para a galera tentar absorver tudo que ela passar para gente. De tarde, teremos o Felipe Ferreira e encerrando, Eduardo Neri. Então eu vou começar, né, pessoal? Desculpa que o frio aqui no sul já me atacou
a garganta feia, mas a gente tem que estar aqui. E eu quero começar aqui com as mulheres, tá? Eu vou colocar aqui para dividir a tela comigo, tá? A Priscila Amorim, né? E não, não, o Luke não, não, o Luke não, desculpa pessoal, eu que me enganei, ó. O Luke ele tem um poder tão forte, ó, que caiu em cima dele aqui, ó. A Priscila Amorim e quero colocar também a Fernanda Toigo para conversar com a gente. Vou começar por quem é da terrinha, né? A Potiguara aí, a Priscila Amorim. E queria falar, né? Vou trazer aqui também o cara que foi o mestre de cerimônias. Eu só vou pedir para o Júnior abrir o o vídeo dele, se o Júnior puder, para ele dividir a tela aqui conosco. Eu quero que o Júnior, antes da Priscila Morim, o Júnior fale da Priscila Morim. Por quê, Priscila? A indicação sua veio pelo Júnior. O Júnior, para quem não sabe, ele é um mentor do Metamorfoses. A gente tira muitas dúvidas com ele, também pega dicas pra caramba. E o Júnior disse: Ó, essa mulher é arretada. E outra coisa, é arretada mesmo porque ela tem um filho a mais que eu. E olha, eu sofro com quatro. Imagina ela que tem cinco filhos, né? Então o Júnior perdeu o posto, né? De quem teve no palco do Metamorfose do que teve mais filho para Priscila Morim. Então, Júnior, fala um pouquinho sobre o trabalho aí da Priscila, o que tu conhece sobre ela. Boa noite, Júnior. Boa noite, pessoal, tudo bem? Mais um ano, né, que a gente vai estar junto. Felizmente, eu estou particularmente feliz com esse card. Parece que foi eu que escolhi. E se eu tivesse que escolher, eu juro a vocês que eu não dei pitaco além da Priscila. Mas se eu tivesse que escolher um card para aqui para Natal, eu teria escolhido exatamente esse. Né? Parece que é uma transmissão de pensamento que acontece no Metamorfoses. Eu descobri um dia num restaurante, quando eu ocupava metade do restaurante, e a família de Priscila ocupava outra metade, que só cabia gente, aí eu descobri que Priscila começou a fotografar por minha causa. Ela disse: Você lembra que você fez o meu ensaio de gestante? Lá no estúdio, no Alecrim e tal, aquele fundo de tecido ridículo. Não, não falou isso, não. Eu sou eu que estou dizendo. E eu disse: caramba, agora eu comecei a lembrar, né? Aí você fez uma foto da minha barriga com laços. Meu Deus, que coisa brega, eu fazia isso. E aí Então, aquilo despertou nela o interesse. Né? Ela não trabalhava com fotografia, não tinha nada a ver, mas simplesmente ela disse: caramba, é isso que eu quero fazer. E assim, eu não era nenhuma referência, nem sou até hoje referência em fotografia de gestante, né? Mas eu fico feliz em ter sido esse estímulo, né? Para que ela hoje sim se tornasse referência aqui no estado. Priscila Morim, ela é referência não somente para os fotógrafos, né? Porque tem muito fotógrafo que é referência para fotógrafo, o cliente mesmo não quer. Mas os fotógrafos é tudo assim, fulaninho de tal, os clientes, Deus me livre desse fotógrafo aí. Mas os outros, não, ela é uma referência para os clientes. Né? Eu perco muitos clientes para a Priscila, porque eu gosto de fazer uma jornada com o cliente, de fazer o casamento, depois a cliente, né, fica grávida, me procura, faz o aniversário infantil com a gente, e aí o batizado. Eu gosto de acompanhar a história das famílias. E eu perco muito para a Priscila, porque ela é uma referência, e o cliente, quando olha o trabalho dela e olha o meu, ele diz assim: eu acho que eu vou trocar de fotógrafo. Né? imagina. Então, assim, a gente precisava de alguém daqui, porque a gente precisa valorizar o que é daqui também. A gente sabe que tem gente boa em todo lugar. Você tem o Neri, que é lá, sei lá, perto do Paraná, e você tem Toigo, que é lá para a banda de Minas, aí você tem o Frank James, que eu não sei, eu acho que ele está no Rio hoje, mas o cara do Piauí, aí você tem Fugis, que veio do Japão, sacou? E assim, todo mundo com o mesmo propósito, todo mundo tem talento.
o que prova que, que a criatividade, que o conhecimento não está concentrado em lugar nenhum. Isso depende da gente, né? Priscila, eu lhe indiquei porque eu realmente admiro não somente o seu trabalho, mas você como pessoa. Você foi observada no Congresso do ano passado. Você foi como congressista e você podia simplesmente ligar o foda-se, porque você já era referência na sua área. Mas eu via você e seu esposo lá, a Lamonier, com uma canetinha, anotando e anotando. E eu disse, meu Deus, talvez se eu tivesse na posição dela, eu ia dizer, ela tem que aprender com esse povo. E ela lá, sendo inteligente, né? Anotando tudo. E isso chamou atenção, isso desperta atenção. É alguém que, mesmo que esteja numa posição confortável no mercado, já está com a vida ganha, já tem sua carteira de clientes, não tem muito mais nem para onde expandir, porque não tem mais nem mulher buchuda para ela atender. Ela consegue ela consegue fazer mais ensaio do que as mulheres conseguem fazer menino. E aí acontece que ela simplesmente estava lá disposta a aprender, né? E é uma coisa que chama atenção no Metamorfoses, porque todo mundo que participa do Metamorfoses tem essa vibe, né? E de cara a Priscila já entendeu. Metamorfoses é isso. Eu nunca estou pronta, eu sempre tenho que aprender e eu estou aqui não na posição de fotógrafa de destaque da minha cidade, quem vende mais ensaio de gestante, quem tem mais cliente. Não, eu estou aqui como alguém que quer realmente aprender. São pessoas assim que chamam a atenção, né? Maurício falou sobre Canindé, que está aí, 150 anos de fotografia, e ele, não, eu estou aqui para aprender. E Priscila segue essa vibe. Então, vai ser uma honra, na verdade, estar com todos vocês lá, tá? Eu não sei nem porque Maurício me pediu para falar, porque com essas mulheres aí a pessoa fica nervosa. Não, mas é importante porque eu gosto sempre de valorizar, né? E as pessoas entenderem. Muitas vezes no nosso ramo é mais fácil tu criticar, tu jogar uma pedra, do que valorizar o colega. Então a gente tenta passar isso, e eu sei que mesmo se eu não te chamasse, a Priscila ia saber que tinha dedo teu aí também, né? E uma coisa que tu colocou, Júnior, foi que eu prestei muita atenção mesmo, né? Até porque ela tem um trabalho, né, que a gente faz aqui no estúdio, com a minha esposa, a Ana, né, que é gestante, é newborn, né? Então essa aproximação vai acontecer também. E eu percebi ela lá procurando entender, procurando olhar. E eu tenho certeza que se ela não estivesse no palco, ela estaria de novo esse ano lá nas cadeiras como congressista. Ou estou enganado, Priscila? Boa noite. Deu uma trancadinha aqui. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite, Júnior. Boa noite a todos que estão presentes aí nessa live. É um prazer enorme. É um privilégio realmente estar fazendo parte desse Congresso Metamorfoses, né? Um congresso realmente de peso, com um elenco aí maravilhoso, né? E só gratidão realmente pela indicação aí de Júnior, pelo reconhecimento, né, do nosso trabalho, né? Eu não faço nada sozinha, eu tenho uma equipe, a equipe é eu, meu marido, e a gente tem aí levado esse trabalho realmente ao longo de quase 16 anos de profissão. Criou o quê? Fala a verdade, Criei minha você equipe. criou sua equipe. Com certeza. É o marido, a equipe o CNP, é o filho. Tipo na roça. Verdade, tive que fazer muito menino para me ajudar, né? Mas é isso, assim, eu tenho um carinho muito grande por Júnior, né, que já me fotografou algumas vezes, me fotografou como grávida, a segunda vez, na minha segunda gestação, há 17 anos atrás, e me fotografou agora recentemente como noiva, né, para um editorial de uma loja de vestidos de noiva, e eu nunca tinha sido noiva na vida, nunca me casei na vida, então eu tive o privilégio de ser fotografada como noiva por Júnior Barreto, imagine aí. Imagina que sorte, que privilégio, né, que eu tive. E assim, é um casal, ele como Iana, é um casal assim maravilhoso que eu tenho realmente no meu coração. A gente se conhece há muito tempo, a gente teve poucos encontros,
Mas, assim, quando a gente se encontra, realmente é como se a gente se conhecesse há muito tempo e a gente se encontrasse sempre, né? Porque é muito gostoso. Principalmente que a gente tem uma sintonia aí em referente a muitos filhos, né? A gente tem essa particularidade e acaba tendo muito assunto para conversar, tanto fotografia como maternidade. É muito gostoso, é muito bom mesmo. Fiquei muito honrada com esse convite. Quando o Maurício entrou em contato comigo, Priscila, você aceita ser palestrante do nosso congresso? Então, eu disse, com certeza, eu nem pensei duas vezes. Eu disse, com certeza quero estar nessa equipe, nesse time aí, porque realmente é um privilégio um convite como esse, né? Eu tive ano passado, como o Maurício falou, o Júnior falou também, eu tive como congressista e assim, foi um congresso impecável. Eu já tive congressos ao redor do Brasil aí, muitos congressos, e realmente não deixou nada a desejar, né? Foi um congresso maravilhoso, diferente de todos que eu já tinha participado, porque o Metamorfose ele vem com uma proposta de troca de conhecimento, de networking ali, da gente trocar realmente experiências, de aprender como vocês fazem na prática, né? Como cada fotógrafo faz na prática, se relaciona com o cliente, né? Então, é aqueles pulos do gato, né? Que a gente acaba aprendendo, que cada um cria o seu, e quando a gente aprende como os outros fazem, também a gente acaba acrescentando alguma coisinha no nosso trabalho também, né? Então, achei muito rica essa proposta do Metamorfoses, e não só um congresso técnico, quando você aprende técnicas de fotografia, mas você aprende principalmente o relacionamento com o cliente, o network com outros fotógrafos, a troca de experiências é muito rica, é muito válida, e por isso que eu aceitei também participar, estar nessa equipe, porque realmente eu acredito na proposta do Metamorfoses, né? É uma comunidade de fotógrafos ali que estão crescendo juntos, crescem um aprendendo com o outro, não tem a vaidade, né, do mundo da fotografia, onde cada um guarda para si o que tem ali de mais valioso, pelo contrário, a gente viu que eles distribuíram realmente conteúdo, falaram exatamente o que eles fazem, o que enriquece ainda mais o trabalho de cada um, e é isso que eu quero fazer também, quando eu estiver aí no palco em setembro. Eu quero compartilhar com todos a minha trajetória, a minha jornada, né, de 16 anos de trabalho, fotografando famílias. E é isso. Eu estou aí, estou muito feliz, com o coração assim, realmente grato por esse convite. E quero contribuir cada vez mais, assim, com o que eu puder, com o meu conhecimento, eu quero contribuir aí para o conhecimento de todo mundo, dos meus E, colegas, né? e pode ter certeza que esse santo de casa faz milagre. E uma coisa que é bem bacana, Priscila e Júnior, é que quando as pessoas perguntam, cara, vai lotar? Eu falei, depende. Se o Júnior e a Priscila levarem a família, não vai ter lugar para os outros, né? Mas, beleza. Verdade. Mas A gente é. troca muita ideia, Maurício, de como, assim, eu pego muita dica como parar de ter filho, entendeu? Mas o que eu quero Mas dizer ela com também não isso? sabe, aí fica difícil, né? A gente trocar Aí a essa gente não informação. consegue, né? A gente não consegue um ensinar o outro. E, e, e aí, Júnior, tem um detalhe importantíssimo, né? Que a gente não pode deixar de falar disso, tá? A Priscila, a constância que a Priscila teve na vida e no trabalho, ter 5 filhos e ter tanto tempo de fotografia e se mantendo no topo há tanto tempo, isso não é para qualquer um. Porque, olha, parabéns, parabéns. Ah, eu sempre digo que os homens eles têm que aprender muito, muito com as mulheres. E uma vez um cara perguntou para mim assim, Maurício, existe super-homem? Sim. Se tu botar a alma de uma mulher dentro de um homem. Porque as mulheres se dedicam muito mais que os homens. O homem que tivesse 5 filhos e tivesse que fazer o que tu fizesse, olha, não conseguiria. Tenho certeza disso. Não tô falando do Júnior, tá? Até porque o Júnior teve 4, não teve 5. Mas parabéns pela tua constância e também pela superação, que a gente sabe que cada filho que nasce, tu tem alguns meses e provavelmente tu não teve esse um ano e tal. E mesmo assim, Dias. tu teve a família unida sempre. Parabéns. Mas eu falo muito isso, Muito Maurício. bom. Eu falo para minha esposa que se não fosse ela, os meus estavam tudo morto já. É desse naipe, é desse naipe. E nem é meme.
Eu quero dar uma dica antes de Beleza. você abrir para Toigo. Eu quero dar uma sugestão. Claro que erros todo mundo, né, comete, mas Maurício ele tenta escolher a dedo quem são os palestrantes, não apenas pelo conteúdo do conteúdo da palestra, mas o conteúdo que está aqui dentro dessas pessoas. Então, o meu conselho é, já que todo mundo fala, né? No Metamorfose não tem camarim, o palestrante ele está lá, ele está trocando ideia, está junto das pessoas. Minha sugestão, se aproxime dessas pessoas. Porque quando vocês conhecerem de perto Priscila Morim, quando vocês conhecerem de perto Fernanda Toigo, quando vocês conhecerem de perto Eduardo Neri. Eduardo Neri eu até conhecia online, já tinha pego um cacete com ele online. Quando, quando eu conheci esse cara de perto, meu irmão, eu sou apaixonado dele até hoje. Então, assim, conheçam essas pessoas de perto. Isso faz toda a diferença. Vocês vão ver que o conteúdo que elas transmitiram naquele lugar é muito menos do que elas realmente são. Elas têm muito mais a oferecer. E, às vezes, num bate-papo de 15 minutos, vai comer uma pizza com todo mundo ali e senta junto de Fernando Toigo para ver o que você vai ganhar. Então, é disso que o Metamorfose se trata. É de uma consistência, é, aquele slogan, né, de você nunca mais estará sozinho. É exatamente isso, né? Não é que o Congresso começa e dia 2 acaba. Não é assim que funciona no Metamorfose. Essas pessoas que você cria laços, que você conhece, que você se aproxima, elas já acompanham o resto da vida. E são as mesmas pessoas que a gente acha assim que às vezes é intocável, né? Eu não sei se já aconteceu com algum de vocês aí, mas eu estava numa feira de noivas uma vez e uma noiva me tocou assim, meu Deus, ele existe. Oi? Tipo assim, é como se fosse, sabe, alguém muito distante. Eu sou um Zé Ruela. E a pessoa tem sabe, essa noção. Tem fotógrafo que é assim com a gente. Então, essas pessoas, principalmente os que estão envolvidos com metamorfoses, não são assim. Elas não se sentem assim. Então, você também precisa de parar de tratá-las assim. Chegue junto, converse, você vai ver que elas estão abertas, que elas estão querendo compartilhar, elas estão querendo aprender também, elas estão querendo ouvir vocês. E acredite, a gente passa pelos mesmos problemas, porque todo mundo pensa assim, só a meu cliente assim. Lá na minha cidade, não, só vocês, a gente não acontece nada disso, a gente não chega a conta para pagar, a gente não atrasa parcela nenhuma, porque não cai o dinheiro. A gente é tão reeira quanto todos vocês. É por isso que faz o metamorfose tão grande. É porque a gente sabe que é humano. É porque a gente sabe que Maurício erra, mas ele volta atrás e pede desculpa. Ele bota alguém no palco e depois se arrepende. A gente se arrepende de algumas pessoas. É assim que funciona. É o jogo da vida, né? A diferença está em quem permanece aqui nesse caminho. Mas um detalhe importante eu tenho que te falar, Júnior. Eu não tiro o palestrante dos futuros metamorfoses por eles errarem talvez uma oratória, por eles daqui a um pouco não emocionarem as pessoas, por eles daqui a um pouco não passar algo tão técnico e uma palestra ser uma nota 7. Eu tiro quando eu observo o ego. Quando eu observo o ego, não volta. Pode ter certeza. Quando o ego aflorar, não volta. Então, esse é um detalhe muito importante, porque o ego, na minha opinião, ele afasta as pessoas. Quero agradecer muito o Júnior e a Priscila, a gente vai estar lá. E eu quero que antes que a Fernanda fale, eu quero que o Fugisse fale um pouquinho sobre a Fernanda Toigo e o trabalho dela. Hum, cara, sensacional, né? Assim, eu sou muito fã da pessoa dela antes de admirar o trabalho é belíssimo, mas isso é uma coisa que tem em comum nas pessoas que eu realmente admiro. Eu não consigo admirar alguém só pelo trabalho. Se eu conheço um trabalho muito legal, Maurício,
E às vezes eu encontro a pessoa e a pessoa é desagradável, eu passo a desgostar do trabalho. Eu tenho essa peculiaridade. E a Fê é uma pessoa maravilhosa, né, de um coração gigante, de uma humildade incrível, né, apesar do brilhantismo do trabalho dela. É alguém que sempre está aberta a aprender, a crescer, alguém que está sempre questionando o próprio trabalho, a própria jornada. Acho que isso é muito típico de quem é realmente criativo, porque a criatividade ela exige você o tempo todo se perguntar, se questionar e querer mais e dizer, caraca, isso que eu estou fazendo, será que é o suficiente? E ela tem essa alma inquieta, né, dentro do coraçãozinho dela, mas é uma pessoa extraordinária e uma baita fotógrafa que tem uma habilidade gigante de conexão com as pessoas que ela fotografa, uma capacidade de transmitir muito da essência do momento nas fotografias dela. A gente se sente dentro das cenas, olhando para o trabalho dela, a gente consegue realmente viver essa imersão visual ali quando olha para o trabalho. E é uma das fotógrafas mais premiadas de família da Fine Art Association, merecidamente, pela força do trabalho que ela tem e carrega. E é uma amiga querida, assim, que eu admiro pra caramba. Que Segura essa alegria receber bomba, ela aqui no Natal. segura essa bomba aí, Fernanda. E qual que é o sentimento de estar indo para Natal, que quase o ano passado tu foi como congressista, né? Na última hora que deu um problema, mas esse ano estaremos juntos lá. Boa noite, Fernanda. Ai, gente, não tenho nem roupa para ir. Sério. Desculpa, eu não tava emocionalmente, fisicamente, psicologicamente nada preparada. Disse obrigada. É, eu tô emocionada, só desculpa. Eu tô tentando fazer de conta que não, mas o coração aqui tá. É, eu amo metamorfoses. Eu amo porque a fotografia sempre foi uma carreira muito solitária para mim. Eu moro em São Paulo, na capital de São Paulo, num lugar onde as pessoas, os vizinhos de porta, não fazem muita questão em se conhecer, porque todo mundo tem medo de sair na rua. E eu sinto muita falta da conexão humana, e é isso que eu procuro quando eu vou fotografar os meus clientes, né? E eu fui em vários congressos, eu fiz aula com muita gente, eu conheci superegos, eu conheci pessoas super humildes na minha trajetória aí dos 12 anos, mas no Metamorfoses eu me encontrei. Eu, eu me encontrei, em primeiro lugar, porque eu pude ser eu sem ser julgada. Eu pude falar como eu penso a fotografia sem tomar pedrada de ninguém, ao contrário, recebendo abraços quentinhos de todos, sabe? E, e para mim isso é uma coisa que não tem preço. Eu tenho uma família hoje, uma família de desde congressistas que me ensinam tanto cada vez que eu piso no palco, de palestrantes e de todos que eu conheci no Metamorfoses, que assim que dividem tanto comigo. A gente troca, a gente conversa, são lugares que pessoas que me acolhem, que me deixam mostrar minha vulnerabilidade, mostrar que eu também erro, é, e me apoiam para me pôr para cima, sabe? Isso é uma coisa muito louca, é muito louco. A gente vai para tanto lugar que você ouve a galera botando o dedo no teu nariz e dizendo que você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, porque se você não fizer isso, você nunca vai ser um bom fotógrafo. E de repente eu me encontro num lugar onde onde você pode dizer eu errei e você é abraçado, onde você pode torcer porque você ganhou, você teve uma vitória e você vê seus amigos pulando ali com você, pulando e vibrando. Então, para mim, Metamorfoses é uma experiência. é, eu fui em praticamente todos. Sempre que eu posso, eu vou. E eu gosto muito de estar com vocês, eu gosto muito da família, eu gosto muito da experiência. E, Pri, eu não vejo a hora de te conhecer, quero muito te conhecer.
E todo mundo que está aqui, gente, eu quero muito um abraço quentinho, sério, muito. Eu não vejo a hora de conhecer todos, de bater papo, de saber o que cada um faz, o que cada um fotografa. é, e quero ver foto de todo mundo. Então, quando vocês forem me conhecer, já deixa preparado, tá? Que eu quero ver, eu vou querer ver. Eu amo. Legal. E o que que tu espera, da tua palestra? O que que tu espera, né? Não, o que que a galera pode esperar que tu vai compartilhar com eles, né? Vida e fotografia. Ou tô enganado, Fernanda? Eu, eu sempre tive uma fotografia diferentona, provavelmente pelo meu jeito diferente de ver o mundo. Eu sou a fotógrafa que faz horizonte torto, que corta a cabeça, que corta membro, que tem expressões super carregadas. E na minha palestra eu vou explicar o porquê, da onde vem isso, por que vem isso e qual o propósito, qual o intuito, né, de toda do porquê dessa minha narrativa, das fotos preto e branco, enfim, eu espero dividir, mas eu confesso que cada vez que eu palestro no Metamorfoses, eu mais aprendo, porque depois das palestras o pessoal sempre vem conversar comigo e me mostrar o quanto eles se identificaram com aquilo, o quanto eles já fizeram uma foto assim e o porquê que eles fizeram aquilo. E isso para mim é um retorno que não tem preço, não tem preço. Legal. Obrigado por estar com a gente, tá, Fernanda? E ansioso demais para a gente estar junto mais uma vez. Um grande Obrigada, abraço. E agora a gente vai obrigada. falar aqui com o pupilo, o caçulinha da turma, que vai estar com a gente, mas um cara que tem um trabalho fantástico, que se dedica demais para a fotografia, que tem um lado comercial forte, e por isso que eu não quero só que o Fugisse esteja junto para falar dele. Eu quero que o Júnior esteja junto para falar com essa, como é que eu vou dizer? Com Eu sempre gosto de trazer algo novo para o Metamorfose. Palestras novas, pessoas que talvez nunca palestraram em evento e não criam um segundo palco. É o palco do Metamorfose. Não é um segundo palco que tu cria para ter 50 pessoas lá para agradar isso ou aquilo. Não, é porque eu confio que esse esse cara tem um futuro brilhante e está se dedicando, procurou aí alguém para ajudar ele, e isso é bacana, porque eu acho que todo mundo tem mentor, assim como eu acho que o Fugis tem um mentor, assim como eu acho que o Júnior tem um mentor, todo mundo. E talvez o mentor dos mentores, que é um corpo aqui que vive sobre essa terra, tem um mentor espiritual. E eu queria trazer aqui Frank James Pacífico. Eu queria que o Júnior começasse falando desse cara aí, do trabalho dele, e eu vejo muito, muito do Júnior no trabalho dele. Tem um pouco do Fuiz, mas tem muito do Júnior também. E aí, Júnior, o que que tu fala de Frank James Pacífico? Ah, não sei, eu acho que é o contrário, viu? Ao Acho que contrário? tem muito do Frank no meu trabalho. Cara, esse maluco me deu muito trabalho na Fine Art. É muito difícil competir com ele na formatura. O cara tá sempre no topo. Tem essa carinha de besta, rapaz. Carinha de fofinho, de jovem. Mas vocês não sabem o monstro que mora aí. Né? Ele é um dos caras que tem um dos trabalhos mais. Assim, eu acho relativamente fácil hoje você achar bons fotógrafos. Agora, como qualquer profissão, fotógrafo consistente é outra história, né? E ele é esse cara que consegue ter consistência. Até, eu acho que ele tem método até para ser criativo. Eu tenho um pouco disso também. Eu fico brincando muito, que na verdade para mim é uma verdade, né? Eu não me sinto criativo. Se eu uso um método para criar, eu não sou criativo. Eu sou metódico, né?
E é legal porque a música, a fotografia, elas podem ser tratadas como ciência, além de ser tratadas como arte também. Então, esse cara, eu sinto que tem um pouco disso do trabalho dele. Ele desenvolveu um método, é, e é um método muito assertivo de fazer o trabalho com consistência. E por que eu estou falando isso? Porque você, meu amigo, ter consistência em formatura, eu vou dizer a você, você tem que ser o bichão mesmo, porque formatura, cara, eu faço até hoje só por dinheiro, porque pense num negócio chato pra cacete. Você lidar com muita gente diferente, com muitas cabeças, e você ter consistência nisso, você tem que ser muito monstrinho. Então vocês não têm noção do que essa carinha besta tem para passar para vocês em cima daquele palco. É Joia. um cara que eu vou repetir essa informação. Todos esses palestrantes, principalmente, todo mundo, né? Você vai fazer isso com todo mundo. Se obrigue a passar 15 minutos, no mínimo, com cada um desses palestrantes. Não precisa falar sobre fotografia, não. Tá? Se surgir o assunto fotografia, massa, perfeito. Mas se coloca nessa obrigação, não, aqui, ó, você já coloca, já conversei 15 minutos com o Toigo, já arrisca, vai para o próximo. Mas se coloca nessa obrigação que vocês vão ver o quanto vocês vão aprender com essa galera. Tá? E eu não Muito mais preciso dizer, fora né? do que dentro. Eu não preciso nem dizer, Júnior, daqui um pouco que, galera, me procure se o palestrante não dá atenção, porque eu tenho certeza que todos eles que estão ali vão dar atenção para vocês, não precisa nem, né, o momento que você chegar, a não ser que você vá procurar ele na hora que ele estiver palestrando. Aí espera ele palestrar, né? Depois converse. Mas fugisse. Antes do Frank falar aí, o cara vive aí na Fine. E foi uma grata, né, surpresa conhecer ele ano passado, vindo aqui pro Metamorfoses, perguntando, conversando. Não, nunca me pediu para palestrar, nunca me paparicou, que eu odeio o cara que vem aqui bater nas minhas costas, que eu vejo esse perfil tem bastante, mas não. E talvez não esperava, mas a gente fez uma ação com a Fine e ele foi um dos caras que foi o artista da coleção, né? Foi o fotógrafo do ano em formatura e vai ser uma grande surpresa, eu acho, né? A palestra dele positivamente aí em Natal. Fala um pouquinho do Frank aí e a importância que ele tem para a Fine também já. Deixa eu só Vai lá. interromper aqui para uma observação que vai dar uma abertura para o Japa aí. A gente está falando de formatura, eu falei de formatura, você também falou agora de formatura. O que é bizarro nesse cara é que tudo que ele faz direito. Até Eu carnaval. consigo fazer muito bem uma coisa e as outras eu sou muito meia boca, assim. Ele faz esporte, ele faz bem feito. Ele faz formatura, ele faz muito bem feito. Ele faz casamento, ele faz muito bem feito. Eu não vi nada que ele fizesse que diga assim, agora sim, Frank James deu bola fora. Não, não. É isso que chama atenção no trabalho dele. Ele consegue ser um monstro em tudo que faz, mesmo com essa cara de besta. É igual Fugisse, né? Também esse povo tem a carinha de besta assim. É tudo. Beleza, que legal, legal Fugisse aí. O que tu diz vindo essas palavras aí para encaixar do lindão Júnior Barreto para falar sobre o Frank? Cara, bem isso. Bem isso. Eu acho que a grandiosidade está nele, né, cara? Então, ele carrega um olhar que aonde o cara vai, a área que ele for atuar, o cara consegue fazer, como a gente fala aqui em Natal, consegue fazer miséria. O cara arrebenta, é um dos grandes nomes da Fine, tá sempre marcando presença ali nos nossos pódios, sempre se destacando, é um cara consistente, é um cara que é incansável nessa busca por melhorar, por crescer, por aprender. Eu gosto pra caramba do trabalho dele, em pessoal. Nem todo fotógrafo que é muito premiado é um trabalho que necessariamente a mim, como Fujisse, né, não como dono da Fine Art Association, mas a mim, em peculiar, eu admiro. Às vezes é um trabalho que eu não me identifico tanto. O do Frank é um dos que eu mais gosto de ver e admirar, e
Fico muito feliz sempre que ele premia ali pelo olhar dos jurados, porque tem uma parada muito dele ali no trabalho. E isso é uma coisa que me encanta muito, cara, que é o tal do lance da autenticidade, da autoria, né? Nesse meio de concurso, por exemplo, é muito comum que uma foto premie e outras pessoas venham ali e façam fotos parecidas ali, porque sabe que é uma fórmula que funciona. Ah, se o cara premiou fazendo esse tipo de composição, eu vou fazer também para premiar. E ele é um cara que segue muito a linha do que ele gosta, do que ele acredita, e ele premia pela via do caminho dele, que é uma coisa muito autoral, muito da linguagem dele. Então, é um cara que eu admiro pra caramba, tenho certeza que vai entregar muito no palco, vai compartilhar a jornada dele de autoria. A notícia ruim que eu deixo para vocês e já adianta que a autoria não tem fórmula, cada um tem que desenvolver a sua. Se tivesse fórmula, já não era mais autoria, porque aí o trabalho não é mais individual, né? Se a gente só aplica uma fórmula, todo mundo ia fazer a mesma coisa. Mas tenho certeza que ele vai trazer muitas reflexões que podem agregar aí na carreira de todo mundo. Eu vou estar lá para ouvir também, é lógico, aprender pra caramba com esse cara aí. E aí, Frank, meritocracismo é bom demais, mas eu acho que mesmo que se tu não fosse o fotógrafo do ano na Fine Art, em um momento ou outro ia cair no Metamorfose, porque tu tem o espírito do Metamorfose e tu tava como congressista em Natal no ano passado, né? E agora, como é que tá o frio na barriga aí para setembro? Boa noite, gente. Boa noite, Maurício, Fugício, Júnior Barreto e todos que estão aí presentes nessa live. Estou muito feliz com o feedback de duas referências gigantes aqui para mim, que é o Júnior Barreto, o Fugício, né? Cada um com sua identidade na fotografia, com a sua forma de trabalhar, com a sua forma de entrega. Cada um tem a sua, como o Fugício falou. Mas é isso que faz com que a gente evolua, né, na fotografia. Na fotografia não, como pessoa, né? Na verdade. A somatória de um pouquinho de um pouquinho de outro, um pouquinho de outro, faz com que a gente leve para a gente o que é importante, que a gente acha que soma para a gente, porque nem tudo também a gente precisa levar, a gente pode filtrar o que é mais relevante. Eu acredito muito nisso. E estou muito feliz em estar ali no Metamorfoses, né? Dessa vez ali no palco, né? Já estive em outras sessões no Rio Grande do Sul, no Natal, em Natal, né? E estou voltando agora para o Nordeste, né, que é de onde eu venho. Eu sou piauiense, para quem não sabe ainda, e de alguma forma foi uma grande surpresa para mim estar presente como palestrante nesse congresso. Claro que fez parte da Fine Art de alguma forma, mas eu soube desde o início que quando a gente, quando o Maurício chegou para o Fugis e falou, ó, o artista, quer dizer, o fotógrafo dono de casamento, de formatura, de todos os segmentos vão para o palco ali do Metamorfose. Eu posso ser sincero em falar isso, que eu não fui com esse intuito, tá? Eu estava entregando o que eu faço por amor, no que eu acredito, e de alguma forma deu certo. E, enfim, estou muito feliz com esse resultado. Vou estar lá para palestrar, mas além disso, eu vou aprender muito mais, até porque é minha primeira vez como palestrante em algum congresso, e isso vai marcar minha vida de alguma forma, porque é uma coisa que é bem diferente, né? É uma coisa que a gente sempre almeja alcançar em algum momento. E isso está acontecendo agora, de alguma forma, me deixa muito feliz. E estou preparando um conteúdo, né? Como o Maurício falou, o Júnior está sendo meu mentor nisso, porque a gente aprende com os outros, né? E é com isso que a gente faz com que a gente cresça, evolua como pessoa, como profissional. E é muito importante a gente estar de coração aberto, cabeça aberta, para escutar tudo, porque de alguma forma tudo a gente aprende, independente do que seja. Tudo tem a agregar para a gente, entende, Maurício? Então eu acredito muito nisso. E eu vou compartilhar ali a parte do meu processo, né, da minha vida, da minha trajetória na fotografia. Vou não exatamente fugir da parte técnica, né, mas eu estou focado em mostrar como foi o meu processo de
como a fotografia entrou na minha vida, de alguma forma, e como eu fui buscando evoluir dentro dela, e com isso conseguir chegar trabalhar, ganhar dinheiro dentro disso e evoluir de alguma forma, entende? E hoje eu trabalho somente com fotografia, de alguma forma, 90% é fotografia, então é uma fotografia que me sustenta, e isso eu acho que é muito importante sim compartilhar, porque com certeza outras pessoas vão enxergar isso de alguma forma como Inspiração. inspiração, exatamente, e soma de alguma forma para todos, né? Então, mais uma vez, eu vou falar uma coisa que eu repeti, que é a gente aprende com todo mundo tem a agregar para a gente, e é isso no que eu acredito na fotografia como pessoa, de modo geral. Às vezes a gente fica pensando que o Metamorfoses é um evento para entrante na fotografia, pessoa que está começando, que quer aprender para saber o que vai fazer depois. Muitas vezes eu vejo as pessoas perguntando se é isso, e eu digo não. O Metamorfose é além disso. Sim, Porque eu vejo muitos eventos e nada contra, pelo amor de Deus. A pessoa tentando ser empreendedora e tal, eu acho que é difícil tu ser empreendedor, mas eu acho que é muito mais difícil ainda tu ser artista. Esse é o meu pensamento. Eu respeito quem pensar diferente. E mais difícil ainda é tu ter um equilíbrio nisso. Só que o uhum, Metamorfose é um evento que ele faz a galera pensar além do milhão. O que que eu quero dizer com isso? Além do dinheiro. Porque está cheio de milionários tristes no mundo, de pessoas que estão sentadas na grana mais triste. Então é bom tu ganhar dinheiro, mas é bom também saber o que que tu vai fazer com a tua vida, se tu perder ou se tu não tiver em algum momento. Porque se a sim, cabeça, a mentalidade não tiver boa, não é só o dinheiro que vai te sustentar. Então, o Metamorfose fala disso tudo e vai além. Esse é o pensamento que eu tenho. E não é o Maurício, é o conjunto de pessoas que está fazendo Metamorfose. Apaixonados pela fotografia, apaixonados pela vida, mas principalmente apaixonado em ajudar o próximo. Porque é isso que está faltando no mundo. E obrigado, Frank, e eu tenho certeza que tu vai inspirar muita gente aí. Um muito grande obrigado, abraço Maurício, e nos falamos em Natal. com certeza. E agora, pessoal, a tela vai pesar aqui. Vamos ver onde é que está esse homem. Eu preciso que ele abra a tela dele aí, que é o cara que vai encerrar o congresso. E eu quero deixar o Júnior aqui, o Fugice, para falar sobre Eduardo Neri. Ahn, eu vou começar com o Fugice agora, até porque. Se é para terminar com briga, a gente chama o Júnior depois, porque eu sei que eles tiveram atrito. E, cara, quando esses caras se encontraram, eu achei que ia ser um terremoto, né? Mas o abraço deles foi tão forte que quando um saiu, ele saiu com o braço do outro no corpo. Então, Os ursinhos carinhosos. os ursinhos carinhosos. Mas já fala um pouquinho sobre o trabalho do Eduardo, né? E depois eu quero que o Júnior também fale sobre a pessoa do Eduardo. Abre o áudio, Japa. Ia ser briga de gente grande aí, né? Cara, Edu é um dos grandes nomes da Fine também. Um cara, um trabalho consistente, muito premiado. Também tem essa característica muito forte de uma autoria, né, que o trabalho é muito dele. E o que eu acho peculiar é que essa autoria veio de um lugar muito pessoal, que é das crenças dele, do que ele acredita, da fé dele. O trabalho dele tem uma presença muito grande da parte da religião que ele carrega e como ele conseguiu traduzir tudo isso, tanto no formato de imagens, que com certeza tocam muito os clientes e atraem, né, todos os clientes que ele atende, ele conseguiu converter isso muito bem para dar uma baita aula para nós, né, como fotógrafos, a respeito de simbologia, de semiótica, de simbolismo, de como a gente pode usar os símbolos na fotografia para transmitir mensagem, emoção, e isso tem uma força muito grande, né? Eu acho que poucos fotógrafos conseguem aplicar isso de forma intencional, de forma pensada, de forma construída, tá?
E esse elemento que pode ser usado de diversas formas, né? Ele consegue trazer isso muito presente nos símbolos religiosos, mas pode ser usado e aplicado de muitas formas interessantes para quem estiver atento à palestra dele. E eu enxergo como uma das adições mais valiosas do nosso congresso em Natal, tá? No nosso card. Legal. E Júnior, o que que dá para dizer da pessoa do Eduardo, que eu acho que se confunde com o trabalho também, né? Como o Japa falou. Eu discordo de tudo que Fugis falou. Não, cara, não, vai ter gente que vai ficar curioso, né? Qual foi o atrito que eles tiveram? Foi uma besteira que um falou na Fine Art, aí o outro discordou, aí aquele desentendimento besta. E quando a gente se encontrou, que foi no Metamorfoses, eu não fui com a intenção de não quero papo com esse cara. Não, eu fui com a intenção de eu quero saber se esse cara é otário mesmo. Né? E quando chegou lá, eu descobri, e eu sei que eu também sou assim, tem muita gente que pensa assim a meu respeito. Às vezes por causa da maneira ríspida de falar, às vezes por falar o que a pessoa precisa ouvir, mas não quer. Né? Eu sei que isso é um problema. Né? Já teve época que o Japa fez assim: valeu, gordinho, obrigado por ter falado por mim. Mas quem se ré sou eu, entendeu? Porque ele não dá a patada. Só se o cara pagar. Se o cara pagar, eu já dá a patada. Mas, mas quando eu conheci esse cara, eu vi que o tamanho dele é muito pequeno em relação ao coração. O cara tem quase 3 metros de altura, mas o coração dele consegue ser muito maior do que isso. Ele é um ser Inclusive, humano. eu não estava lembrando do pé direito lá, mas vai dar, vai dar. Vai, e a poltrona do avião deu certo também, as duas, né? Deu, deu. Olha, olha. E Guarulhos. É o tamanho, rapaz, é o tamanho, é Ah, tá bom. proporcional. É proporcional. E, assim, o Japa falou uma coisa muito interessante sobre o trabalho dele, que desperta a nossa atenção, que eu tenho certeza que essa galera que está nos palcos hoje, talvez a maioria delas, algumas aqui eu tenho certeza que sim, já entenderam que estudar fotografia não é o caminho. Estudar fotografia é o início. Entende? Você só vai evoluir como fotógrafo, como ser humano, quando você parar de estudar fotografia. Ah, você já dominou composição, cara, e tu não sabe o que faz. Você já dominou luz e não sabe o que faz. Aí tu vai criticar uma foto de Toigo porque tá torta, mas não sabe por que ela tá torta. Ou porque ela cortou o braço. Então, assim, a gente já passou dessa fase, sabe? A gente já dominou isso. Agora a gente quer quebrar essas regras. A gente quer encontrar um motivo para não seguir. Então, Neri, ele é um dos caras que ele entendeu isso. Toigo, uma das pessoas que entendeu isso. É, eu, Fugisse e Yuri, a gente chegou num momento sem nenhuma prepotência, tá? Mas a gente chegou num momento que a gente trazia assim os melhores caras do país para dar workshop VIP só para os três. E a gente chegou uma hora assim, cara, a gente vai aprender o quê com quem? Não que a gente se sentisse melhor, que já sabia de tudo, mas a gente não sabia mais para onde ir. Foi quando a gente conheceu a Suzana Barberá, e a Suzana Barberá apresentou para a gente um universo completamente novo e não tinha nada a ver com fotografia. E é o que vocês precisam, a partir de agora, vocês que já estudaram fotografia, que já dominam composição, que já têm domínio da luz, que já sabem usar um flash, que já sabem usar um LED, que aí diz que o metamorfose não é para mim, porque eu já sei de tudo, isso é para iniciante, é o contrário. O metamorfose é para quem acho, já né, passou Gordinho? dessa fase, querido. Só um O parênteses metamorfose. aí. Eu acho que é Diga ainda já. mais subversivo do que a gente ter trazido a Suzana, que apesar dela falar quase nada de fotografia e de muitas outras coisas, a gente trouxe gente que não era da fotografia, né? Gente de outros Também, estados. A gente trouxe uma psicóloga, por exemplo, porque ela era formada e tinha formação em iconologia, que tem tudo a ver com essa ideia de simbolismo também. Então,
Tem hora que vai para outro campo totalmente diferente, mas que a gente aprende muito e consegue aplicar muito na fotografia. E é esse um dos motivos que você deve chegar perto desse cara. Esse cara tem muito a falar, não somente sobre fotografia. Já disse, você quer aprender fotografia, tem muito canto legal, tem o YouTube tá aí para isso. Mas você quer ir além, aí, papai, é no Metamorfose que você tem que estar. E estar perto dessas pessoas. Quando esse cara for palestrar, preste atenção no que ele vai dizer. Esqueça as fotos que ele vai mostrar. Atente aos significados, aos porquês. Fernanda não sabia nem que ela ia falar sobre isso, mas ela vai fazer exatamente isso, né? Vai falar os porquês. O porquê que eu estou quebrando essas regras? O porquê que eu faço isso? Né? E tem muita gente que ainda está bitolada ali, e é o mesmo cara que está condenando uma foto cortada de um jeito ou uma foto torta, é o cara que está também sem saber para onde ir na fotografia. Ele chega num ponto que meu trabalho não está bom, mas eu não sei o que fazer. É isso, é porque você só aprendeu fotografia. Então, o Metamorfoses é uma grande oportunidade de você de deixar de aprender só fotografia. Você ir para um outro nível, é você entender que a psicologia influencia, a microexpressão influencia, a simbologia influencia, né? Tem muita coisa além da técnica fotográfica que vai fazer com que você mude e evolua a sua linguagem na fotografia. Aí é que você vai descobrir um universo completamente novo e talvez seja esse o momento que você se apaixone por fotografia. Que você acha que gosta de fotografia é porque você ainda não descobriu esse universo. E, Então, é impossível falar de Neri sem falar do que dessa carga que ele traz, né? É uma das coisas mais importantes. É um cara gigante, um coração muito maior do que ele, disposto sempre a ensinar e que ele já passou, ele já transcendeu aquela fotografia que você acha que domina. e o legal, Júnior, é que, em cima de que vocês falaram, a, a identidade dele tá bem explícita e ele sabe o que ele quer da fotografia, né? Ele sabe mesmo. Porque ele já entendeu, né? Ele já passou Exato. do beabá lá. E a gente vê tanto em associações como no Instagram dele, aquilo que ele acredita, a fé dele, como o Fugisse falou também. Então, eu queria saber de ti, que palestrou já em Londrina também com Metamorfose, mas ir para Natal, que tanto também quase tu foi o ano passado, né, como congressista, e como tu queria estar em Natal, tanto que tu já tem o passaporte comprado, né? Pois é. Pô, obrigado aí pelas palavras, Fugice, Júnior, Maurício. Cara, fico mó orgulhosão mesmo, assim. Fico até emocionado aqui também das palavras que vocês fizeram aí, né? Treta, pô, caramba, né? Já era. Agora eu quero abraço do Ursinho Pipão de Natal. Toda vez que a gente se encontra, eu preciso desse abraço. Senão eu não começo o dia direito, né? E o Fugice, pô, sempre deixo claro, né, cara? O cara foi minha inspiração, né, no Brasil em 2019 lá, e pra mim foi o início de tudo lá. E E pra sobre, mim, cara, um E baita. sobre a palestra, Edu, por exemplo, o que a galera pode esperar, o que tu vai passar em cima muito da tua identidade, mas também do que tu procura para fotografia e para vida. Ah, dá um spoiler aí pro pessoal. Não, eu acredito muito no que a fé nos diz, né? Eu sou um cara que sigo muito isso. E hoje o nosso país vive muito a fé, né? De uma forma, seja ela, né, católica ou protestante, seja qual for. Mas é um país muito religioso. E eu acho que quando a gente rompe a barreira, como o Júnior falou, de uma fotografia comum para ela ter um novo significado, ela torna-se algo a mais, algo diferente, algo que realmente possa trazer uma mensagem para a pessoa, né, de forma ali, às vezes até mesmo subliminar, mas que traga essa carga e faz uma fotografia diferente, uma fotografia mais carregada de emoção, de fé, né, e vai trazer uma mensagem, né, para quem lá na frente um dia for ver essa foto e trazer essa mensagem daquele momento. Então, assim, para mim, cara,
que acredito piamente nisso, quando você coloca isso, ela transforma, ela tem um novo significado, uma mensagem muito forte que possa trazer algo mais gostoso, né, para a pessoa segurar nessa memória. Eu acredito muito nisso. E aí, cara, eu vou falar muito sobre isso, sobre a simbologia que cada foto pode ter, o quanto de emoção ela pode carregar e o quanto de significado que ela pode ter de peso para aquela pessoa que um dia vai ter essa memória, né? Então, para mim é muito legal estar falando disso para vocês, tá levando essa mensagem para o Nordeste, né? Porque é algo completamente diferente de mim, né? Para quem não conhece, sou do Paraná, então tá bem longe, né? Até hoje coloquei no meu Instagram, né? Como é legal, né? Você ir para um canto totalmente diferente da sua realidade, da sua cultura, e tá trazendo isso a minha mensagem para eles, né? Então, para mim vai ser um baita orgulho mesmo estar junto com vocês e levar toda essa carga minha emocional que eles falaram, né? O mais chorão do Metamorfose. Eu virei até minha meta de figurinha agora, pô, palhaçada isso aí. Mas tudo E, bem, né? Vou estar junto o tempo todo. Opa. A gente tá junto, né? Ali no meio do congresso, a gente tá tirando dúvida, conversando, né? Até a gente começa a conhecer pessoas pessoalmente, né? Dessa forma. Como, por exemplo, o Marcos Vinícius, também eu consegui, né, conhecer ele no último Metamorfose agora, que foi muito massa. Então, rever todos vocês também, alguns que já são conhecidos, para mim vai ser muito gostoso, muito legal. E eu quero que a galera que esteja lá venha abordar mesmo, né? É muito gostoso conversar, ajudar, mostrar foto para mim, tentar fazer uma leitura ali, uma breve leitura de portfólio, enfim, a gente vai tentar ajudar da melhor forma possível. E esse é um grande diferencial que o Metamorfoses tem, que é o fato da gente estar todo mundo junto, tudo conectado. Então eu quero conectar com a galera do Nordeste, galera de Natal, seja ali toda a região, para que a gente fique conectado sempre, não somente ali no Metamorfose, mas que seja depois do Metamorfose Minas, no Metamorfose Rio Grande do Sul novamente, e bora lá, para sempre a gente tá junto. Maurício, me oi, confirma a informação, o Edu fecha o evento, é isso? o Edu fecha o evento. O Edu Ó, fecha o evento. Nós vamos chamar agora o cara que vai fechar a primeira noite, né? Do só dia dizer uma coisa aqui, só dizer uma coisa aqui. Não é para deixar você pressionado, não, Edu. Mas, ó, eu acho que vai ser a melhor palestra do evento, a palestra de fechamento. Que Então, peso do meu... tenho duas notícias. Não é para botar pressão, não, Edu, tá? Pô, Fica não, nem tranquilo. botou, nem botou. E Mas, para ter, ó, e para ter uma ideia, né, Fugice, a última palestra, a gente sempre sabe que nos congressos as pessoas acabam saindo e tal. E o ano passado era 7h30 da noite, quando o Luke terminou a palestra dele, estava cheio o evento. E esse então, ano vai terminar entre 6 e 6h30, né, da tarde. Então, Edu, te prepara e a galera, eu acho que a tua palestra vai combinar muito com o que eu vi nos corredores e no auditório, do que a galera gosta e a galera precisa ó, ouvir. eu acabei Então, de dizer, eu acabei de fazer uma afirmação da pesada. É a melhor palestra do evento. Aí, Caraca. vocês aí que estão ouvindo, ou que vão ouvir depois, Chega a tem duas. pressão do pop subiu, a cabeça dele ficou Não, pois vermelha. é. A galera que está me ouvindo tem que entender duas coisas. A primeira delas é que você não pode sair do evento antes do final. Ah, eu tive um problema, eu tive. Não, fica até o final, tá? Vocês vão ouvir a melhor palestra do evento. E a segunda, gente, o evento, ele é uma construção. Ninguém palestra sozinho ali, tá, Edu? Vou baixar um pouquinho a pressão agora. Ah, ufa. Ninguém palestra sozinho. Existe uma construção que acontece desde a primeira palestra até a última. O Metamorfose é um evento que, assim como a fé que o Edu carrega, o evento em si carrega também uma mensagem de fé e de esperança, de que existe fé na humanidade, existem coisas positivas que a gente precisa olhar e cultivar na humanidade, e que a gente pode contar com a ajuda divina nesse papel de construção. E existe isso dentro do evento. A gente sabe que existe uma condução divina em toda essa construção, que acontece desde a primeira palestra até o fechamento. As coisas não acontecem por acaso. Existe uma direção, um fluxo que vai acontecendo para que cada pessoa que se propôs a estar ali,
realmente saia transformada do evento. E por isso eu sei que vai ser a melhor palestra, porque vai ser uma construção fechada na tua palestra, Edu. Você vai Uhum. carregar toda a carga de força que todas as palestras vieram trazendo para construir a mensagem que o evento ali vai trazer para marcar a vida das pessoas. Não é sobre o Neri, no fim das contas, não é sobre a Priscila, não é sobre o Júnior, não é sobre o Yuri, não é sobre todos que vão estar no card ali, porque não é uma questão de quem está no palco, quem está embaixo do palco. É uma questão da gente crescer juntos. E quem Esse é tá o lance da falando, metamorfose. e quem tá falando isso é um cara que fechou um Éden Brasil. Só isso. Mas boa sorte, Edu. Depois dessa pancada Valeu. aí, agora Pois tá é. contigo, Eu né? gosto de ficar feliz. Mas é que nem o Fugis falou, né, cara? Construção do evento é tudo. Então a gente vai estar lá realmente todos, né? Tem a Fer, o Frank, né, a Priscila, enfim, todos, o Joe. A gente quer realmente levar um evento fantástico, né? Então todo mundo acho que vai estar com conteúdo muito legal para elevar realmente a fotografia da galera no outro patamar, né? E a gente quer muito isso, mas também quer que vocês, como pessoas, sejam cada dia melhores, porque uma pessoa melhor com certeza ela pensa melhor, ela tem atitudes melhores. E o Metamorfoses, assim, né, eu falo isso de boca cheia, né, desde a primeira vez que eu participei lá na imersão, tem totais características para que isso aconteça. Então, que a galera realmente apoie, a gente vai estar lá para isso mesmo, para ajudar, conte com a gente. Quero muito ajudar todo mundo. Então, um abraço, até lá. Se Deus quiser, logo a gente se encontra. Joia. Obrigado, Edu. E agora a gente tá aqui com o F3, né? Aqui, cara, quando eu junto com essa galera aqui, o Yuri já tava um tempinho aí também, e eu sempre lembro de 2023, quando vocês me puxaram lá para trás do palco para a gente fazer aquela oração, e ali despertou algo que eu vi que ia durar muito, muito, muito tempo. Então, o que eu queria também passar para vocês, antes de chamar o último palestrante que está aqui conosco, né? Que o Yuri vai estar junto com o Júnior, ensinando também, né? Ou compartilhando e aprendendo como a galera faz para monetizar com o impresso, né, Yuri? Eu acho que tu e o Júnior aí, Pô, vocês têm bastante venda extra, né? Lâminas e álbuns, e às vezes o fotógrafo ele acha, pô, eu vou gastar tanto no álbum, e ele não nota que ele não tá gastando, ele tá lucrando, ele tá ganhando muito dinheiro. E eu acho que nesse momento, além de vocês dois estarem se intercalando como mestre de cerimônias, né? Eu acho que nessa palestra aí que o Júnior vai fazer com a tua ajuda, eu acho que vai dar muita dica pra galera. E eu acho que também vocês vão pescar muita dica, né? Cara, o pós-venda quem me ensinou foi Júnior, né? Ele é o mestre, né? Só que aí ele fala que eu fiquei melhor do que ele, mas é sacanagem dele. Na verdade, eu criei um método de acordo com as dicas que ele me deu há 10 anos atrás e foi uma das melhores coisas, assim, uma das maiores conexões do F3 foi pós-venda, e uma das melhores coisas que me aconteceu o pós-venda, cara, sensacional, porque assim a gente consegue não vender só um álbum, mas dois, ou duplicar, triplicar a venda inicial com o pós-venda. E graças às dicas que esse cara me deu, assim, hoje meu pós-venda, assim, é praticamente 50% do meu faturamento. Se não for mais, tem mês que é até mais. Então, pós-venda é ouro, gente. É ouro, de verdade. E as dicas que Júnior me deu, eu fui assim, pegando um pouquinho aqui, outra ali. Depois eu passava para ele e falou: Cara, bom, muito bom desse jeito aí. Mas a base, quem me deu o lastro foi ele. E assim, aí eu fui descobrindo novas estratégias para que esse pós-venda acontecesse. O pós-venda foi tão bom que na pandemia eu consegui construir uma casa para minha avó e para minha mãe com pós-venda, né? Então, assim, é algo realmente que a gente tem propriedade, que a gente vive. É a questão do pós-venda, né? E um detalhe que eu quero acrescentar agora aqui no Tu não Eduardo foi, Neri. tu não foi pro exterior, tu não comprou carro importado com a pós-venda. O que que tu fez? Tu Não, pode não. repetir? Não, eu construí uma casa para minha avó e para minha mãe, né, em forma de gratidão por tudo que elas fizeram para mim.
né? E com esse dinheiro de pós-venda na pandemia em 2020. E graças a esse cara aqui que está do meu lado, o Júnior Barreto, uma conexão assim sensacional. O F3, né? A gente tem muita história para contar, muita coisa. Eu digo que boas conexões traz bons resultados, né? E as más conexões também não trazem bons resultados. Então, escolha bem com quem você vai se conectar, né? As pessoas que você vai se conectar. E isso não é papo de coach, não. Isso é papo de vida mesmo, né? E aí eu queria adicionar algo bem interessante fora o pós-venda sobre o Eduardo Neri. Viu? Botar a pressão maior em você, Neri. Você foi um dos caras que eu vi palestrar com maior simplicidade, viu? E tanto a criança de 7 anos entende, como o cara de 40, 50 anos. E isso eu acho que são privilégios de poucos, são privilégios dos mestres. Os mestres, eles ensinam tão bem a uma criança quanto a um adulto. As palavras dele são simples, mas são eficazes. E naquela palestra lá da imersão, uma palestra que antecedeu a minha, né? Um dia antes, né, do F3 entrar, né, na imersão, você palestrou e foi muito inspiradora. E eu levei coisas para minha palestra e da tua palestra, cara. Então, pega mais pressão para tu. Obrigado, Yuri. Valeu, gente. Obrigadão Beleza? aí. Fico muito felizão mesmo. Valeu mesmo, Legal. viu? Fico feliz Valeu, E, pelas mano. palavras. e Júnior, é verdade ou o Yuri tá mentindo aí? Cara, e Yuri ele foi muito inteligente, porque normalmente os fotógrafos desinteligentes têm um hábito de copiarem, né? Isso às vezes é culpa até do mentor, porque o próprio mentor quer que o cara faça igual a ele, porque o jeito certo é usar o flash em cima da câmera. E daqui a pouco, o próprio mentor não usa mais o flash em cima da câmera. Aí o aluno diz: Mas você não disse que tinha que usar? Não, mas é porque eu descobri que agora o flash fora da câmera é melhor. E a gente tem uma aversão a isso, né? E uma das coisas mais inteligentes que você pode fazer é ouvir Fernanda Toigo, que trabalha numa área que não tem nada a ver com a minha, e pegar tudo aquilo que é de bom e aproveitar para aquilo que eu faço. É pegar as meninas da contabilidade, é pegar o que Frank James vai falar. E isso é ser inteligente. Então, o que Yuri fez foi, ele pegou a base da pós-venda, porque eu sou muito metódico, eu desenvolvi um método para vender mais álbuns, mais páginas, aumentar esse ticket. Só que Yuri disse: não, isso aí não é o meu jeito de vender. E ele acabou desenvolvendo a própria maneira. A maneira que Yuri vende, eu jamais venderia. Né? Mas por quê? Porque eu não sou Yuri. Né? E na minha opinião, eu acho que é melhor do que a minha hoje. Porque ele conseguiu pegar tudo aquilo que eu. O método e dizer assim: não, mas isso aqui pode ser melhorado, pode ser feito do meu jeito. E aí ele consegue converter também. E é isso que importa. No final das contas, o cara ele consiga converter. Né? Ou ele converter esse conhecimento em grana, esse conhecimento em sabedoria, esse conhecimento em maturidade, esse conhecimento no seu comportamento dentro da sua casa. Eu acho que isso é o metamorfose, né? O cara entender que é muito além do que fotografia, e quando ele sai de metamorfose, ele não sai só com fotografia melhor, ele sai um empreendedor melhor, ele sai mais maduro, ele sai mais inteligente, ele respeita mais a esposa, ele tem mais paciência com as pessoas. Metamorfose é tudo isso. Por isso que o cara não pode ir para um metamorfose. O cara tem que viver essa metamorfose, né? E, e Júnior, eu quero trazer aqui o último palestrante que poderia estar conosco hoje. Os outros estavam com compromisso, mas estão muito ansiosos para estar com a gente, né? E é um cara que era para estar em 2025 aí. E, cara, eu não tenho problema nenhum em dizer que faltou dinheiro para mim levar. Não porque ele cobra um cachê enorme pela palestra dele, não é por isso. É porque a passagem é muito cara. Vocês sabem, vocês vêm direto para cá. E o Metamorfose ele trabalha com uma porcentagem de lucro muito pequena. Se eu não tivesse o estúdio e a minha esposa trabalhando, assim como Priscila Morim, como Fernanda Toigo, se dedicando para o trabalho dela,
e eu ajudando aqui também, a gente não conseguiria viver só do Metamorfose. Então, eu peço mais uma vez aí para quem já comprou o ingresso, converse com quem não comprou ainda. Leva seu amigo, leva dois, leva três amigos, convença o pessoal para a gente continuar, conseguir continuar indo para Natal. Não é por causa do mar, não é por causa do camarão, é por causa do abraço, é por causa das pessoas que eu vi aí. É por causa daquela galera que me pegou aqui pelos ombros. Tu volta o ano que vem. E eu tô aí, cara. O que eu prometo, olha, é difícil hoje tu cumprir, às vezes, com o que tu promete. Mas graças a Deus, em tudo que eu tô fazendo, eu tô conseguindo com a ajuda de Deus. Graças a Deus, eu disse, com a ajuda dele. Porque parece que não vai dar certo, aí chega um dia as coisas, pá, parece dar. Então, conto com a ajuda de vocês e quero trazer aqui um cara que vai combinar muito, né, com o Natal, com o povo nordestino, porque se eu lembro dos artistas circenses ou os teatreiros, os comediantes maiores, né, que tiveram nesse país aí, vieram do Nordeste, e eu acho que a palestra dele eu vou deixar antes de Júnior e Fugisse falar, que ajudaram muito o Jonathan Diego na palestra dele, né? Quando teve a primeira palestra lá, que foi uma surpresa enorme. Eu queria que o Yuri falasse da palestra dele, porque o Yuri viu a palestra dele em 2024. Fala um pouquinho sobre o que que tu sentiu na palestra de Cara, Jonathan Diego, Yuri. vamos lá. Eu tive a sensação de. Eu vou usar a analogia do futebol, porque ele já foi goleiro, né? Eu tive Não, a ele é sensação. goleiro. Ele é Ele goleiro, é ele dá as, goleiro, né? dá Ele as é pontes goleiro. dele. É. Ele é goleiro. Mas eu tive a sensação daquele jogador que bate com as duas pernas. Que ele chuta com as duas pernas, né? Então, além de bom palestrante, que ele foi um cara muito dinâmico, a palestra dele foi muito dinâmica, foi muito. Sabe aquela palestra que você fica de olho assim, que até o cara que tem o TDAH mais forte do mundo, ele consegue se concentrar? Porque ele conseguiu ali fazer realmente um teatro na palestra dele, muito forte ali, com muita verdade, né? Um teatro que eu digo assim, ele performou de uma forma surreal. Justamente, ele é um cara artista, né? Ele conseguiu levar isso pro palco. E a fotografia do cara hoje, junto com a Bi, hoje eu vejo os momentos fantásticos desse cara. Ele consegue captar momento muito bem, microexpressão de uma forma genial. É um trabalho, acho que se não for o melhor do Brasil, mas um dos melhores, eu não quero dizer o melhor, mas um dos melhores hoje do Brasil na fotografia de casamento, no meu ponto de vista. E eu acredito que ele, com a ajuda da Bi, consegue fazer vários retratos bonitos também, com a composição surreal. E a cada dia que passa, a gente nota mais sentimento na fotografia dele, mais conexão, coisa que eu vi anteriormente, muita composição. Então hoje eu digo que ele e a Bia aí são jogadores é um jogador completo. Bate e falta bem, chuta bem com a esquerda e chuta bem com a direita. É o cara que fotografa muito bem retratos e é o cara que pega muito bem momentos. E se vier a falta de bola parada, ele ainda faz o gol também, É. né? Bri- Então o trabalho dele é completo, é incrível e eu não tenho nem dúvida da performance dele no palco, que eu sei que vai ser sensacional. Obrigado, Yuri. E antes de passar a palavra para o Fugisse, para o Júnior, quando eu conheci o Jonas, ele veio de um momento complicado, né? Mas eu vi muito potencial nele, pesquisei ele, vi que ele não era uma pessoa como ele estava postando nas redes sociais, mas isso é um papo para a palestra dele que vocês vão entender. Mas eu corri para pedir ajuda numa mentoria que o Júnior e o Fugisse tinham juntos, né? Eu disse, cara, eu preciso que vocês direcionem aqui, porque esse cara é do teatro e eu tenho a impressão que a palestra dele vai fazer muito sentido para o Metamorfose e para o público e o que o propósito do Metamorfose pensa. E como foi para vocês aí? Eu sei que não foi fácil, tá? Sei que não foi fácil, mas como foi para vocês, Fugisse, Júnior aí, ter participado, ter mentorado e ter lapidado, né, as ideias que o Jonathan tinha para a palestra dele. E aí, gordinho, quer ir primeiro? Vai, Japa. Cara, Rocha. o que eu sinto vontade de compartilhar aqui é o seguinte: bem antes de
eu ser visto como mentor na área de fotografia, eu tinha um hábito de me reunir com um grupo de pessoas e a gente passava em torno de 8 a 10 horas estudando a Bíblia, falando sobre como se aprofundar ali no conteúdo bíblico. Então, a gente, geralmente, uma vez por semana, tinha essa disciplina, né? E essa alegria também de passar 8, 10 horas ali debruçados no texto, estudando, aprofundando. Por que que eu estou contando isso? A ideia de ensinar e de compartilhar conhecimento não é algo que veio para a minha vida pós-fotografia. Isso já era presente, já estava comigo, já fazia parte ali do meu DNA, da minha essência. E aí, quando a fotografia abriu esse caminho para mim, foi bem natural esse processo, sabe, Maurício? De poder compartilhar e também sentar por horas e dias para compartilhar e aprofundar dentro da fotografia e do que a fotografia pode ser, e de como ela pode ir além. E eu acho que uma das riquezas que tanto um fotógrafo quanto um palestrante pode trazer é trazer essa bagagem pessoal que vem antes, muitas vezes antes da fotografia. São coisas que a gente carrega e que a gente pode aplicar no nosso trabalho, na nossa carreira, que a gente pode aplicar como palestrante. E por esse meu amor ao ensino, a compartilhar, a aprofundar, eu enxergo a arte do ensino com o mesmo zelo e o cuidado, por exemplo, que a gente tem com a fotografia. Eu enxergo o ensinar, eu enxergo a oratória como uma arte que pode ser lapidada, pode ser trabalhada, pode ser conduzida da melhor maneira para que isso tenha força, sabe? As palavras não venham vazias, que elas consigam realmente impactar, causar transformação nas pessoas. E é muito legal, né, ver a palestra do Jonathan. Para mim é uma honra que a gente tenha feito parte da construção dessa palestra, porque traz a bagagem dele, né, cara? Essa bagagem que veio do teatro, do circo, da história dele, que ele conseguiu apropriar e trazer para o ambiente do palco ali também com essa naturalidade de quem não está criando uma fantasia, mas é algo que veio da história dele de fato, e transformar isso numa palestra com essa maestria de cuidar com cada detalhe ali do que acontece dentro da palestra para entregar a mensagem. Então, eu vejo muita seriedade por trás disso, né, dessa construção. Fico feliz da gente ter feito parte, mas a gente não teria feito diferença nenhuma, nenhuma, se ele não tivesse aberto ao processo também. Se ele não tivesse tido a humildade de baixar a cabeça e dizer, cara, deixa eu ouvir o que esses malucos lá do outro extremo do país têm a dizer, né, a respeito de como eu posso moldar essa palestra. Então foi um privilégio fazer parte disso, cara. É, o, parte do processo do Jonathan foi ele, não foi a gente, né? O, uma das coisas mais legais da mentoria é você muitas vezes dizer o que não fazer, né? Nem sempre é dizer o que fazer, né? E na verdade a palestra foi montada por ele, tá? Esse mérito não é nosso, só que ele trouxe aquele brainstorm de ideias e a gente foi, né, direcionando o que funcionava, o que não funcionava, isso sim, isso não. E ele teve a humildade, né, de ouvir, e eu digo de humildade porque ele estava num momento da carreira que ele estava se achando, né? Ele estava ganhando prêmio em todo lugar, ele era o bichão, ele tinha outdoor na entrada da cidade, e, e a verdade é que muitas vezes isso pode ser e acaba sendo uma cilada, né? Porque você começa a ter uma ótica sobre si mesmo que as outras pessoas não têm. Você passa a gerar aversão de outras pessoas. E eu também não vou entrar muito nesse assunto porque faz parte do contexto,
do conteúdo que ele vai levar para vocês, mas é mais para vocês entenderem que o quão é legal a gente mudar, né? A gente está aberto a mudar. Né? Não quer dizer que se eu fui de um jeito ontem, eu preciso ser amanhã. Não. A grande sacada da vida, e acho que o nome Metamorfoses tem muito a ver com isso, é que a gente está em constante mudança, e essa é a grande sacada. Né? O que a gente não pode se permitir é mudar para pior. Mas enquanto a gente estiver evoluindo para ser um ser humano melhor, não somente para a gente, porque quando a gente pensa em ser melhor somente para a gente cai noutra cilada, né? A gente ser melhor para os outros, essa é a grande sacada. E eu fico feliz de ter feito parte desse processo, com muita porrada. Eu era a parte que dava porrada nesse cara, né? E ele, que era um cara que estava numa posição assim muito bacanão, ele engolia, ficava chateado. Eu sei que ele ficava chateado comigo, mas é um cara que eu aprendi a amar, né? E, por causa disso, porque é um cara que sabe que tem deficiência, que tem seus medos, e é muitas vezes esses medos que tornam a gente arrogante, porque a gente tenta se colocar numa postura de que é o bichão, mas na verdade é um medroso, é um moleque, né? Eu sempre gosto de usar analogias, eu sempre usei a analogia do ego como uma criança, né? Assim como eu tenho expertise nisso, né? E criança é assim, você tem que impor limite, você tem que ter cuidado, você tem que ter zelo, porque o ego ele não vai deixar de existir. O ego, inclusive, é bom. O ego é o que faz a gente estar lá nas competições, seja no esporte, seja na fotografia, nas premiações. O ego é o que faz a gente entregar o melhor para o nosso cliente, para a gente escutar o elogio. O ego é maravilhoso, assim como um filho. Agora, também assim como um filho, se você não impor limite, você não educá-lo, ele um dia vai crescer e vai dar na sua cara. E é bem isso que acontece, né? Com quem não tem controle sobre isso. Então, para mim foi uma grata surpresa ver que aquele cara que, na verdade, ele estava se fazendo de bichão, mas ele era um medroso, ele conseguiu reverter e conseguiu entregar uma das melhores palestras que a gente já assistiu no Metamorfoses. Né? Ele conseguiu colocar. Porque a verdade é essa: ninguém quer saber sobre sua história. Quem está ali no congresso, que ele quer aprender, ele acha que ele tem que aprender técnica. Ele não vai para aprender sobre a história de Jonathan Diego, fugir. Eu lá quero saber onde é que esse japonês desgraçado veio. Eu quero saber o que é que ele vai me ensinar aqui, que ele faz uma foto assim, que arrasta o flash e fica congelado, e ele foi premiado nessa foto. E essa é a grande sacada, né? A verdade é que hoje eu considero esse cara um cara completo, um cara mudado, um cara que aprendeu apanhando, como a grande maioria de nós, né? Mas não precisava apanhar tanto, né, João? E hoje eu tenho orgulho, cara, de ter participado da construção da tua história. Eu sei que você não mudou totalmente, porque a gente não muda, né, do dia para a noite. Mas eu sei que é um cara que dá orgulho pra gente, dá orgulho pra sua família, e vai dar orgulho aqui pra galera quando terminar de te ouvir também. E aí, Jô? E foi bacana que eles te mentoraram e quando tu palestrou, os três eram mestres de cerimônias, né? E aí, pessoal, tudo bem? Meu Deus, eu estava escutando aqui as palavras de todos e hoje é aniversário da minha filha, 15 anos dela, e sair jantar com ela hoje foi um momento assim, simples, mas um momento muito bom. Ainda deu tempo de vir aqui e acompanhar um pouquinho, estar presente aqui. E
Maurício, obrigado a oportunidade. Tu sabe que tu está realizando um sonho. Temos 4 passagens compradas. Vamos com a família completa para Natal. Vamos conhecer um lugar que a gente sempre quis conhecer. Separa aí 2 dias, Yuri, Fujice, Júnior. Façam a gente conhecer lugares incríveis por aí também. Que a gente está indo assim, depois de tudo que a gente passou nos últimos tempos por aqui, a gente está indo com o coração muito feliz de estar presente nesse congresso que é o Metamorfose aí. Eu hoje fiz um stories e quando eu falei do stories dizendo assim, Maurício, que o Metamorfose assim é um movimento que vem revolucionando agora não mais o Rio Grande do Sul, mas o Brasil todo, eu não estava mentindo, cara. Eu sei da tua luta, eu sei da tua batalha. A gente antes de tudo é amigo e eu te acompanhei lá no início, desde lá do primeiro Metamorfose, onde o Yuri veio palestrar pela primeira vez, eu estava lá, né? Na primeira reunião dos embaixadores, eu estava lá. E, e hoje eu vendo o Metamorfose indo para Minas, indo para Natal, indo para o Paraná, daqui a pouco São Paulo, sei lá para onde, cara. Eu acho que o Brasil é muito pequeno já para o Metamorfose, por tudo que ele carrega. E isso vem da tua luta do dia a dia, da tua família, vem da força que a Olivia traz para todo mundo que está aqui nesse grupo também. Então, assim, obrigado, irmão, obrigado pela oportunidade de ter conhecido esses caras, de ter falado para mim no momento mais difícil, assim, Jô, vamos lá que tu pode mais. E, cara, apanhei muito, principalmente do Júnior, porque o Júnior é aquele cara que ele não popa, né, cara? Ele, se ele tiver que falar, ele fala, né? E o pior é que agora, Maurício, não dá nem para se botar come, porque agora ele é faixa azul, velho. Mas, assim, é uma gratidão imensa que eu tenho por vocês, né? Fugice, Júnior. Eu sempre digo que hoje, o Yuri comentou ali, eu acho que a gente está vivendo, assim, o momento mais bonito, assim, da nossa fotografia. Não porque eu digo, assim, tecnicamente, algo assim, mas porque está sendo leve trabalhar, sabe? Porque a gente está trabalhando com um propósito familiar ali dentro, sabe? Parece que tá muito diferente. Hoje, aqui nesse lugar que eu tô falando com vocês aqui, é onde a minha sogra deixou a casa dela, que a gente montou o estúdio agora, sabe? E como tá cheio de propósito aqui, as sessões que a gente tem feito de Dia das Mães, as mães têm sido tocadas assim de uma maneira tão linda, sabe? E a fotografia, ela, como o Júnior falou, se tu tá procurando somente técnica, vai chegar um momento em que tu não vai mais conseguir se preencher só com isso. Tu vai ter que buscar outras coisas. E esse movimento que é o teu congresso, Maurício, aliás, o teu não, o de Nossa. todo mundo que está aqui, né, o nosso, é o que ele entrega e o que os outros não fazem, né? Então, assim, pode contar sempre comigo, galera de Natal, eu tô muito feliz, eu tô preparando a Eu palestra só, já só aqui. quero fazer um parênteses aqui para a galera saber. No mínimo 6 eventos convidaram o Jô para palestrar. Assim como eu sei com o Júnior, assim como eu sei com o Yuri, assim. Cara, tem uma frase do Ale Gran, que é um baita fotógrafo, era para estar aí em Natal também, mas por ironia do destino não vai conseguir. E ele disse: antes de tu saber onde é que tu quer estar, é bom tu perceber onde é que tu não deve estar, onde tu não deve gastar tua energia. E isso é muito importante. E só para acrescentar, eu sei tudo que vocês passaram aí nos últimos meses, né? Toda a transição aí pela perda da tua sogra. E legal que tu vai com a tua família, assim como outros palestrantes também vão levar a família. Mas eu queria compartilhar uma coisa com vocês todos aqui, tá, pessoal? E eu esperei chegar nesse horário. Porque exatamente há 2 anos, nesse mesmo horário, 10 para as 11, eu tomei a decisão de adiar um evento. E eu quero compartilhar isso com vocês, porque hoje a gente postou um carrossel, tá? E dia 5 de maio, nesse mesmo horário, eu decidi, vou transferir, porque a água tinha passado por cima da ponte, que faz a ligação da capital com o interior. Nós iríamos ficar ilhados aqui se a ponte caísse. E só porque a ponte não caiu, a gente conseguiu fazer o evento
40 dias depois da maior catástrofe natural do Rio Grande do Sul. E a gente sabe que o Nordeste tem muita catástrofe também, é um povo lutador. E aqui a gente aprendeu a ter resiliência, aprendeu a se ajudar, aprendeu a ter empatia, aprendeu a fazer pelo próximo, né? E também a ter esperança. Então a esperança foi naqueles. Não foi 40 dias, foi 20 dias que eu tive para fazer um novo evento. Porque palestrante não pôde vir, eu estava com 4 passagens internacionais que eu perdi. O evento era 18, 19 e 20 de maio. O Rio Grande do Sul todo, praticamente metade dele estava embaixo da água. E a gente conseguiu. Então, esse é um evento que tem muito significado para mim. E eu agradeço demais pelo F3 ter cruzado todo o país para estar como mestre de cerimônia aqui e ter abrilhantado aquele evento. E nós temos feito uma imersão que ficou para a história, que eu duvido que vai ser feita alguma coisa parecida, espiritual. E queria agradecer, né, o F3, porque se a gente está em Natal, é por causa desses 3 caras que me ajudam muito aqui no Rio Grande do Sul e eu não poderia deixar de ir para aí. Então, conto muito com a ajuda de vocês, dos palestrantes. Se doem, deixam o corpo e a alma no palco, deixam o corpo e a alma nos corredores, né? Sejam simpáticos com todo mundo quando venham conversar com vocês. E aos congressistas que escutam que congresso é tudo igual, o Metamorfose não tem quase nada diferente dos outros congressos. O que faz ele diferente são as pessoas que estão habitando ele. E então eu divirjo muito dessa questão que o pessoal fala assim, que congresso é tudo igual. Mas eu, sempre que eu escuto 2 fotógrafos conversando, eles se conheceram no congresso. Ou quando o fotógrafo teve sucesso, ele vai dizer, não, eu tive uma dica lá naquele congresso lá atrás, e nem foi numa palestra, foi no corredor. Então pensem bem, puxam na cabeça de vocês algumas coisas que aconteceram em congresso para ver se é tudo igual. Congresso marca. Então, pessoal, a gente se vê. Semana que vem a gente lança no Instagram. Conto com todo mundo compartilhando, divulgando o Natal, que a gente precisa, né? Por causa de patrocinadores, expositores também, ter no mínimo aí umas 150, 200 pessoas. A gente teve mais de 200 o ano passado e a gente vai batalhar para alcançar isso, para sim, talvez voltar também em 2027. Então, galera, boa noite a todos. Obrigado pelo tempo aí do Júnior, do Fugista, do Yuri, todos os palestrantes, os congressistas que já compraram e que vão nos ajudar a fazer outros comprar. Obrigado ao seu Canindé aí, 47 anos de fotografia. Albert Klinsmann, que logo logo vai estar no nosso online aí também. A Paty, que é aqui do Rio Grande do Sul, mas foi o ano passado, tá indo de novo, né? Eduardo Leão, não esqueça do sotaque desse homem aí. A Carla, eu quero ver se vai ir também, né, Carla Viana? Lá para Natal. Então, pessoal, conto com vocês aí nos ajudando a fazer um grande evento. Um abraço e uma Maurício, boa semana a todos. deixa eu só dar uma, Vai uma, lá, Júnior. uma dica final. Honrem a equipe de vocês, tá? Ano passado eu estava como mestre de cerimônia e eu paguei para minha equipe estar lá. Eu comprei os ingressos, tá? Então, façam isso. Vocês que trabalham em equipe, peguem seus funcionários, peguem seus freelas que vocês sabem que não tem condição e arquem com o ingresso deles para que eles possam estar lá e aprender, porque são essas pessoas que fazem com que a gente cresça. São esses parceiros que trabalham para a gente, que trabalham para que o nosso nome seja fortalecido. Então, honre essa galera, leve essas pessoas. Eu garanto a vocês que vocês vão ter resultado com isso. É um investimento. Beleza, E esse ano de pessoal? novo, viu? De Esse novo. ano de novo, vou levar minha equipe e já estou comprando meu ingresso. 1 e 2 de setembro. Até Natal, pessoal. Um abraço.